Sejam todos bem-vindos à pesquisa OVNI. Salve galera, tudo bem? Hoje eu trouxe um relato de uma família da cidade. Eles são originários de Raul Soares, interior de Minas. E são 3 pessoas que têm relatos para contar de avistamentos que ocorreram, né, nessa cidade de Raul Soares. São 3 avistamentos diferentes, em tempos, né, totalmente diversos, diferentes de um do outro. Então a gente vai ter um panorama, né, diferenciado de tipologia de avistamento que ocorreram em décadas diferentes com pessoas diferentes da mesma família. Então achei super interessante esse relato. Eu trouxe aqui na voz do Gabriel, um amigo meu, e Gabriel Andrade. E ele, inclusive, entrevista esse tio dele sobre um avistamento que esse tio teve esse avistamento mais marcante. Então, vou colocar em sequência aqui os 3 relatos, tá? Para vocês conhecerem e divulgarem também, beleza? Valeu, galera! Antes do relato principal, que é desse meu tio, eu queria contar tanto o relato meu, como também de uma tia minha que mora lá até hoje e que infelizmente acabou que não deu para pegar o relato dela gravado, mas eu acabei guardando, né? Porque ela me contou assim enquanto a gente estava almoçando e dá para eu contar aqui. Primeiramente, o meu relato, que foi na noite da última segunda-feira, né, sem ser essa última, né, a do dia 20, né, no caso, se eu não me engano. Não, perdão, dia 19. Nessa noite eu tava sentado, né, lá na varanda e tudo mais, num lugar mais alto, que era a pousada que tava na cidade, a cidade chama Raul Soares. E eu pude ver algum objeto brilhante que simplesmente surgiu reto em cima, assim, sabe? Tipo, bem no meio do céu mesmo. Em cima, assim, da minha cabeça. Esse objeto, ele começou bem pequenininho e ele a luz dele foi aumentando à medida que ele andava pra frente, andava reto, né, em direção única, numa velocidade mais ou menos, que eu diria assim, de um avião. Acontece que eu pensava que esse objeto era um satélite, quando esse objeto simplesmente mudou de direção e fez uma curva fechada, eu diria de perto de uns 90 graus, para a direita. E depois, no final, fez outra curva que eu não soube dizer se às vezes foi uma questão de perspectiva, porque parece que ele fez uma pequena curva para cima e desapareceu. Bem, foi interessante, né? Não tinha luzes piscantes, qualquer som de aeronave que pudesse ser ouvido, nem nada do tipo. E, bem, apresentou esse comportamento que é um pouco raro para qualquer tipo de satélite, né? Que é fazer uma curva tão fechada assim e também surgir e desaparecer no meio do céu, né? Normalmente a gente vê os satélites realmente aí, aparecendo no horizonte, né? Principalmente no horário da noite, que já tá mais tarde, né? Que já era perto de 8 horas, 7h30, por ali. Aí já era dá pra ver eles, né? No caso, aparecendo no horizonte.
Já minha tia, quando ela era mais nova, ela é bem mais velha, se não me engano, ela está com algo próximo de 80 anos, talvez até mais. Ela me conta que quando ela era adolescente, se eu não me engano, ela falou que ela tinha 16, 17 anos, ela não soube precisar quantos anos exatamente ela tinha, mas ela também estava nessa cidade, numa posição mais alta, né, relativa às outras serras e pequenos picos, né, que tem ali em volta. Quando ela viu um objeto brilhante, que ele estava andando bem devagarzinho na altura do horizonte mesmo, sabe, bem baixo, né, relativo à posição que ela estava. Esse objeto tinha uma luz que era, ela disse, semelhante à de uma estrela, ou seja, não dava para distinguir muito bem a cor, porque quando você vê uma estrela mesmo, parece que ela tá piscando várias cores. E esse objeto estava andando, né, para a direita, de forma horizontal. De repente ele foi acelerando e meio que fez uma curva direto assim para o céu e desapareceu. De acordo com ela, numa velocidade muito rápida, como se estivesse deslizando quase para o céu, que achei bem interessante. E agora eu vou enviar o áudio lá, no caso, o relato do meu tio, que sem dúvidas é o mais interessante desses todos. No caso, são 2 relatos. Os dois, um aconteceu em 1959, teoricamente, e o outro aconteceu em 1967, pelas minhas contas. Então, bem, vou enviar aí, vocês ficam com o áudio. Então, quando que foi esse avistamento dessa esfera? Esse primeiro avistamento eu tinha entre 7 a 8 anos de idade. Eu nunca tinha visto nenhum avião, não saía, nós morávamos num sítio, uma cidade no interior chamada Raul Soares, e isso aconteceu nessa época. E conta, como é que foi esse avistamento? O que você estava fazendo antes? Qual foi sua reação? Como é que era o objeto? Vai contando. Bom, nós morávamos numa espécie de um sítio e tinha um quintal muito grande, e meu irmão e meu primo estavam brincando com os carrinhos lá na terra. E eu cheguei perto deles para brincar quando eu ouvi um barulho muito estranho que eu não conhecia. Esse barulho era assim: zum, 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 zum. Então eu virei para eles e falei assim: vocês estão ouvindo esse barulho? Eles falaram: não, ninguém está ouvindo barulho nenhum. Aí eu falei: presta atenção. Aí eles prestaram atenção e falaram: isso é a bomba da caixa d'água que está ligada. Eu falei: não, porque quem liga sou eu e eu não liguei. Não, é a caixa d'água. Eu fui lá até a caixa d'água para ver se estava ligada, e não estava ligada. E aí eu fui em direção de onde vinha o barulho. E nessa casa onde nós morávamos, que era uma espécie de sítio, a frente dela era toda cercada de eucalipto. E eu fui vendo que estava perto do eucalipto. Quando eu cheguei lá debaixo do eucalipto, eu vi uma bola metálica. Eu não sei precisar o tamanho dela, porque eu era muito pequeno e não tinha noção de tamanho. E era uma bola totalmente metálica, não tinha nenhum orifício, nada que pudesse ser visto. E aí passava uma rua, logo na frente eu comecei a gritar, porque eu nunca tinha visto aquilo. Gritei, chamei meus irmãos e as pessoas que passavam. Todos entraram lá e meus irmãos vieram, nós ficamos lá olhando aquela esfera, e ela estava escondida entre os galhos do eucalipto. Você sente que ela estava encostada nos galhos? Ela não estava encostada, ela estava camuflada. Entendi. E aí quando nós fizemos aquela algazarra, os pessoal mostrando e tudo, ela saiu livremente de lá e foi andando, deslizando por cima das nossas cabeças, com esse barulho que eu falei, e ela foi seguindo até o final do nosso terreno, e quando chegou lá, ela
subiu em linha reta para cima e desapareceu. Então, assim, para mim foi um negócio que eu não tive medo, porque eu não conhecia, não sabia de nada disso, mas foi muito significativo, porque era uma pessoa que estava vendo algo pela primeira vez. Legal. Você teve um outro avistamento, então, né? Sim, nessa mesma cidade. Aí eu já tinha 18 anos. Fala o nome da cidade. Raul Soares, o nome da cidade. Ok. E lá tinha uma coisa que chamava atenção, como eu fui depois procurar saber, e mesmo reportagens que apareciam do mundo inteiro. Essa nossa cidade tinha uma usina de energia própria, pequena, porém própria, que iluminava a cidade. E nesse caso, eu estava indo para a escola, quando eu avistei, era à noite, quando eu avistei um monte de luzes, eu vi que era pirilampos. Mas à medida que eu me aproximava, eu via que tinha uma luz que era maior e não piscava. Aquilo me chamou a atenção, então eu saí da direção dos vagalumes e vi uma nave parada, perfeitamente definida, e eu não tenho dúvida nenhuma do que eu vi, e que depois foi confirmado em 2 ocasiões por outras pessoas que viram. Ela tinha uma luz em volta dela, não era uma luz difusa. Essa luz ficava concentrada em volta dela e era num tom de um esverdeado muito bonito. E no centro era um modelo clássico de disco voador. Tinha a cabine toda iluminada, dava para ver as divisões da cabine. Essas divisões eram mais ou menos como? Era era como se fosse... uma parte menos escura. Era como se fosse janela de ônibus, que tem aquelas divisões assim. Então ela era desse jeito. Entendi. E ela tinha, e nesse centro, em volta do disco, era uma luz branca, e essa verde em volta, um tom de verde que eu nunca tinha visto um negócio tão bonito assim. E aí eu me aproximei, fui chegando perto. Quando eu cheguei perto dele, ele estava em cima de mim. Ele partiu da inércia para uma velocidade indescritível. E tinha lá, a gente chama de Morro do Hospital, onde tinha um hospital lá. Quando chegou lá no Morro do Hospital, ele fez um zigue-zague que eu fiquei impressionado. Ele deu um zigue-zague e sumiu. Você tinha quantos anos? Esse eu tinha 18 anos. Quando eu cheguei lá no lugar que a gente se reunia antes de ir para o colégio, eu fui contar. Aí as pessoas, ficou louco vendo disco voador. Aí um rapaz chamado Zé Ronaldo me chamou e falou: Neves, eu também vi exatamente o que você viu, e vi quando ele desapareceu lá no morro. E aí passou um dia ou 2, não me lembro depois quanto tempo foi, nós estávamos numa roda lá de amigos, né? E tinha 2 amigos contando algo sobre o disco voador. E eu procurei chegar perto dele, era o Celso e o Edgar. Os 2 tinham visto. E eles estavam narrando a experiência que eles tiveram, pelo que tudo indica, pelos dias que ele está falando, naquela mesma madrugada. Eles estavam bebendo, sentado lá num banco da praça lá, e de madrugada, e de repente esse disco apareceu e foi descendo, de repente as luzes da cidade todas se apagaram. E eu vi depois que isso é clássico, que parece que eles se abastecem desses lugares que tem energia. E como eu disse antes, lá tinha uma usina de energia. Aí eles ficaram tão apavorados que saíram correndo, falaram: nós já bebemos demais, e saíram e foram embora. E eu confirmei a história deles, porque eles escreveram o disco voador da mesma forma que eu estou descrevendo. Ele não fazia nenhum som, né? Nenhum som, nada, nem zunido, nada, nem deslocamento do ar. Foi uma coisa impressionante. Esse aí, assim,
Até hoje eu guardo essa imagem na minha memória. Por aí acabou, né? Não viu mais Acabou, nenhum não vi depois. mais nenhum lá, não. Mas foi isso aí. Legal, então. Muito obrigado, Neville. Posso colocar isso aqui num podcast? Pode Num colocar à vontade, Eu- porque isso aí é uma coisa que eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Legal. Uma última pergunta. Supondo que você nunca tivesse visto esses objetos na sua vida, nunca. E alguém chegasse e te contasse, e tem que responder assim, tem que falar com verdade, hein? Tem que ser humilde. Se você nunca tivesse visto isso na sua vida e alguém te falasse exatamente isso que você falou, você acreditaria nessa pessoa? Com certeza absoluta, porque eu sempre tive a crença de que há vidas fora do planeta. E só que aí nós estamos lembrando de quê? Da primeira aparição dessa bola aí, eu não tinha noção de nada, não teria nem como eu inventar ou eu mentir. Então, se alguém contasse com essas características, eu não deixaria de acreditar. Legal, então. Legal. Obrigado. Galera, um recadinho rápido. Agora eu abri um Apoia-se também, né? Aquele financiamento coletivo para dar suporte para a galera que está nessa lida aí dos podcasts. Então, se vocês quiserem contribuir com a melhoria de equipamentos, microfones, né? A meta lá na frente de contratar um editor também, né? De melhorar a qualidade dos episódios, a qualidade do roteiro dos episódios também, trazer temas melhores, melhor estruturados, né? Profissionalizar mais. Então tá rolando um Apoia-se, tá? O link tá aí na descrição do episódio. Então, a partir de qualquer valor, vocês podem contribuir. E eu vou desenvolvendo conforme for surgindo as oportunidades. A questão de recompensas, vou pensando em como incluir umas recompensas nesse processo, beleza? Mas fica aí o recadinho, quem quiser contribuir é sempre muito bem-vindo, beleza? Valeu!